Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num material fascinante e, bem, bastante denso. Sem dúvida. Trata-se de um comentário político em vídeo, de origem portuguesa, que reage de uma forma, explosiva a um momento na televisão pública de Angola, a TPA. Exato. E a nossa missão aqui é mesmo essa, é desconstruir os argumentos deste vídeo. Porque ele pega num episódio que parece quase bizarro e usa-o para traçar uma linha direta através de 50 anos de história, acusações de corrupção e, tensões sociais muito profundas entre os dois países. É isso mesmo. E o que é interessante é que esta análise vai obrigar-nos a tocar em temas muito sensíveis. Pois vai. Estamos a falar do poder da propaganda nos mídias estatais, das narrativas diferentes e, muitas vezes, conflituosas sobre o pós-colonialismo. Certo. E como as decisões políticas num país podem, alegadamente, ter consequências económicas devastadoras noutro. E é importante sublinhar isto. Sim, o nosso papel aqui é só e apenas apresentar o que este vídeo argumenta. Tentar perceber a lógica dele, sem filtros nem juízos de valor. Perfeito. Então, vamos lá. O ponto de partida de tudo isto. O rastilho. Exato, o rastilho. A fonte descreve um momento na televisão angolana, na TPA, em que um apresentador lê um comunicado oficial sobre André Ventura. E o tom é surpreendente. Bastante. O comunicado diz que Ventura nunca será presidente porque o povo português não vota em, e a palavra usada é mesmo esta, mentecatos. É uma palavra forte, vinda de um canal estatal sobre um político de outro país. E não se fica por aí, pois não? Não de todo. O comunicado, numa tirada que a fonte descreve como sendo irónica e muito depreciativa, acrescenta que, se por acaso Ventura fosse eleito, Sim. todos os portugueses iriam emigrar e ele acabaria a governar as cabras da Beira Alta e da Beira Baixa. Uau! É uma imagem poderosa. E a análise que estamos a seguir foca-se muito na figura do pivô, do apresentador. O autor do vídeo descreve como um boneco. Um boneco, sim. Diz que ele estava visivelmente tenso, desconfortável, como se estivesse a ser obrigado a ler aquele texto. A fonte até lança a hipótese do apresentador ter dupla nacionalidade, o que tornaria a situação, para ele, ainda mais constrangedora. E o autor do vídeo faz uma comparação histórica muito específica. Que é? Ele diz que aquele momento lhe fez lembrar a propaganda política do período do PREC, em Portugal. A sério? O período pós-revolução? Exatamente. Aquela fase política muito turbulenta e radical. Ou seja, a fonte defende que isto é um exemplo clássico de um governo a usar o seu próprio canal de televisão para atacar um inimigo ideológico. Transformando as notícias numa arma, basicamente. Precisamente. Mas, desculpa, há uma coisa que não percebo bem. Por que é que a televisão estatal angolana se importaria tanto com um político da oposição em Portugal? Parece um pouco... Aleatório? Sim, aleatório. A fonte dá alguma explicação para o porquê deste ataque tão direto? Dá sim. A tese que o vídeo apresenta é que o MPLA estaria preocupado. Preocupado com o quê? Com a popularidade crescente das ideias de André Ventura junto à juventude angolana. Uma juventude que, claro, tem acesso à internet, às redes sociais. Ah, ok. Então o ataque na TPA seria uma espécie de medida preventiva. Exato. Na perspectiva da fonte, seria uma tentativa de o desacreditar e de travar essa influência antes que ela pudesse crescer. Entendido. Então, o vídeo usa este momento televisivo como um gancho para algo muito mais fundo, Muito mais. que vai buscar as origens de tudo. E é aqui que a análise mergulha de cabeça na história. Precisamente. O argumento central é que toda esta animosidade tem uma raiz. O processo de independência de Angola, Certo? e a fonte afirma, sem rodeios, que o MPLA não chegou ao poder de forma democrática. A palavra que usam é que foi através de um gamanço, um roubo. Um gamanço. Sim, que terá sido formalizado no Acordo de Alvor em 1975. O Acordo de Alvor. Se calhar convém só recordar brevemente. Estamos a falar do tratado que deveria ter estabelecido a transição para uma Angola independente, com um governo de coligação e eleições livres. Para todos os movimentos de libertação, sim. Mas a narrativa do vídeo que analisamos é que esse acordo foi uma farsa. Completamente. Acusa diretamente figuras portuguesas da época, como o almirante Rosa Coutinho, de terem traído essa promessa. Traído como? Entregando na prática o poder ao MPLA, excluindo os outros movimentos. A ideia defendida é que o MPLA foi um regime imposto, não escolhido,
e que desde o início teve um caráter totalitário, com o apoio, claro, de Cuba e da União Soviética. Portanto, na visão desta fonte, a independência de Angola não foi o início da liberdade. Foi o início de outra coisa. Que foi? Foi o início do que eles chamam uma nova forma de colonização, mas desta vez interna. Interna. Sim, a fonte é brutalmente direta neste ponto. Chega a citar uma frase que atribui a jovens angolanos desiludidos. Os colonos do MPLA são piores que os colonos brancos. Epá, isso é muito forte e leva-nos a outra acusação que a fonte faz, que é uma inversão completa da narrativa habitual sobre racismo. Sim, é talvez um dos pontos mais controversos do vídeo. E o que é que diz? O autor argumenta que, após a Revolução em Portugal, o que aconteceu em Angola foi um ato de racismo e xenofobia contra os portugueses. Contra os portugueses? Sim. A alegação é que centenas de milhares de pessoas foram expulsas ou forçadas a fugir, não por algo que tivessem feito, mas simplesmente por serem brancas e portuguesas. E é aí que entra a história dos retornados. Exatamente. A fonte fala nos retornados e na violência que sofreram. Uma memória que, segundo o vídeo, Portugal prefere esquecer. É, de facto, um argumento muito pesado e o autor do vídeo não se fica por aqui. Não. Ele defende que este gamanço original de 1975 nunca parou, apenas mudou de forma. Passou do poder político para o financeiro. Exatamente. A fonte traça uma linha contínua entre o que considera ser a tomada ilegítima do poder e a corrupção que, na sua opinião, define o regime há 50 anos. E o argumento é que a riqueza de Angola, o petróleo, os diamantes, nunca chegou ao povo. Nunca. Que, a vez disso, essa riqueza é usada para enriquecer uma pequena elite. A imagem que a fonte pinta é de membros dessa elite a fazerem compras nas lojas de luxo da Europa. É, com paletes de dólares, é a expressão que usam. Sim, enquanto a maioria da população angolana vive na pobreza. É uma imagem que a fonte usa para criar um contraste brutal. E para provar que não é só uma metáfora, avança com um caso muito concreto. Um caso com consequências internacionais gravíssimas. O escândalo do Beza, o Banco Espírito Santo de Angola. Sim, o caso Beza é apresentado como a prova dos 9 de toda a tese. É o exemplo máximo de como a alegada corrupção em Angola não só prejudicou os angolanos, como também teve um impacto direto e catastrófico em Portugal. Precisamente. Ok, vamos tentar perceber o mecanismo. Como é que a fonte explica este escândalo? Começa com empréstimos, certo? Começa com empréstimos de valores Astronómicos. O vídeo descreve um esquema em que o Beza, onde o BES português era um acionista de peso, concedeu milhares de milhões em créditos a figuras do topo da elite angolana. E a grande questão, segundo a fonte, é que estes empréstimos terão sido concedidos sem garantias reais que os cobrissem. Era, na prática, dinheiro a fundo perdido. O que inevitavelmente criou um buraco financeiro gigantesco no banco. Gigantesco. E como é que tentaram resolver isso? Aqui entra o Estado angolano. Para tapar o rombo, o então presidente José Eduardo dos Santos emitiu uma garantia soberana. O que é que isso quer dizer na prática? Basicamente, o Estado angolano disse ao Banco de Portugal e ao mundo: não se preocupem, se estas pessoas não pagarem, o Estado angolano assume a dívida. Era uma rede de segurança oficial. Espera aí, então a fonte está a dizer que a falência de um dos maiores bancos de Portugal foi causada diretamente pela revogação de uma garantia em Angola? A acusação é mesmo essa. É explosiva. Mas como é que a fonte justifica um impacto tão grande? A justificação assenta no passo final e, segundo ela, fatal, quando a crise do Grupo Espírito Santo rebentou em Portugal. Sim. E o Estado português, para tentar salvar o BES, precisou de acionar essa garantia soberana. A fonte alegra que aconteceu o impensável. Que foi? O José Eduardo dos Santos simplesmente voltou atrás, revogou a garantia que ele próprio tinha assinado. A sério? O dinheiro desapareceu e a garantia que o devia cobrir evaporou-se. E a consequência foi? Devastadora. Na perspectiva desta análise, a fonte argumenta que esse ato foi um dos pregos no caixão do Banco Espírito Santo, Levando ao seu colapso. e a perdas de milhares de milhões de euros que acabaram por ser pagas em parte pelos contribuintes portugueses. A tese é clara. A corrupção de uma elite em Angola atravessou a fronteira e atingiu diretamente o bolso dos cidadãos em Portugal. Depois de traçar este percurso todo, desde 1975 até ao colapso de um banco, a fonte volta a mirar na política atual. Sim, volta. E critica a forma como Portugal lida com esta herança. Sim, há uma crítica muito direta ao presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa. Porquê? A fonte acusa-o de passividade, de silêncio,
perante comentários do presidente angolano João Lourenço sobre os 500 anos de colonização. A fonte considera que esta narrativa ignora completamente os últimos 50 anos de governação do MPLA. E qual é o contra-argumento que o vídeo apresenta a essa narrativa? É muito provocador. A fonte afirma que, sem a presença portuguesa, Angola não teria as infraestruturas que ainda hoje usa: estradas, portos, hospitais, escolas. Nem sequer a língua portuguesa como fator de união. Exatamente. E depois avança com a sua alegação mais contundente, que no fundo resume toda a sua tese. E que é? Que o MPLA, em 50 anos, roubou mais do que Portugal em 500 anos de história. É uma afirmação que encapsula perfeitamente a perspectiva radicalmente crítica do vídeo. E como é que termina? Qual é a mensagem final? A mensagem final é um apelo direto ao povo angolano. Abram os olhos. Abram os olhos. Sim, o autor do vídeo encoraja ativamente os angolanos a não acreditarem nas narrativas oficiais e a usarem a internet para investigar por si próprios. E o que é que lhes diz para procurarem? Diz-lhes para pesquisarem sobre o Acordo de Alvor, para verem os rankings internacionais de corrupção onde Angola figura, para investigarem o dinheiro que a elite terá investido em imobiliário de luxo e empresas em Portugal e noutros países. E a conclusão regressa ao ponto de partida, à palavra do início. Regressa exatamente à palavra mentecados. O vídeo termina dizendo que os verdadeiros mentecados não são este ou aquele político. Mas sim todos aqueles que, sabendo disto, continuam a apoiar o MPLA, permitindo que um país com um potencial imenso continue, na visão da fonte, refém da corrupção. Uau! Resumindo, começamos com um comentário bizarro na televisão. Sim. E acabamos a desconstruir uma complexa e controversa teoria, uma análise histórica alternativa, se quisermos, que liga a descolonização, a propaganda, a corrupção internacional e narrativas opostas sobre o que significa ser colonizador e colonizado. Exatamente, e se há uma reflexão a tirar disto, ela vem da própria insistência da fonte. Que é? O vídeo apela repetidamente para que os cidadãos usem as ferramentas digitais para investigar e desafiar o poder. E isto levanta uma questão mais ampla e muito pertinente para os nossos tempos. E qual é essa questão? Num mundo onde a informação é cada vez mais acessível, mas também mais manipulável, qual é o poder real de um cidadão para desafiar narrativas oficiais e reescrever a compreensão do seu próprio passado, especialmente em contextos onde os média tradicionais são controlados pelo Estado?